É sempre um prazer compartilhar a palavra de Deus, mas eu quero olhar para os irmãos, e irmãs, a igreja um pouco, poder me identificar com você e orar com você com os olhos abertos. Senhor Deus, estou olhando para o teu rebanho. Jesus, esse rebanho é resultado do teu sacrifício. É aquele povo pelo qual o Senhor padeceu naquela cruz há mais de 2000 anos atrás. E o reflexo da tua morte e do teu sepultamento, assim como da tua ressurreição, gerou esses que estão diante de nós nessa manhã. Jesus, eles são teus. São ovelhas que pertencem ao teu aprisco. A ninguém pertence esse rebanho a não ser o Senhor. Tu és o Senhor absoluto. E ao estar com o teu povo nesta manhã, olhando para eles, eu gostaria muito de pedir ao Senhor: ministra o teu poder e a tua graça sobre cada um deles, cada discípulo teu aqui nesta manhã. Eu estarei relembrando o empoderamento dos discípulos. É o tema da nossa meditação nesta manhã. Mas o que eu gostaria muito de pedir ao Senhor é que cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã possam ser alcançados pela ministração, especialmente da tua ressurreição. Ah, verdade fabulosa. Se não fosse a tua ressurreição, a nossa fé seria totalmente nula, inútil. Mas o Senhor triunfou sobre a morte ao ressuscitar. E após a tua ressurreição, nós, o teu rebanho do passado e também o teu rebanho dos dias de hoje, podem viver a exuberância do poder do teu evangelho. Jesus, eu te peço nesta manhã que o teu Espírito Santo passeie pelo nosso meio, e aqueles que porventura estão vivendo um empobrecimento espiritual sejam revigorados, empoderados, reaverem nas suas vidas o poder, a graça, a glória e a autoridade que emana do teu evangelho. É a minha oração, é a minha declaração de amor para com o teu rebanho e a minha declaração de que o Senhor é real, presente, verdadeiro, absoluto e profundamente abençoador. Oro pelo teu rebanho e por mim, e a minha oração é feita em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O empoderamento dos discípulos é o tema que eu separei para nós estarmos trabalhando nessa manhã. A palavra empoderamento tem sido muito utilizada nos dias atuais, principalmente no que diz respeito à categoria de classe, à defesa dos seus direitos, o empoderamento social. Há também o empoderamento feminino, há o empoderamento do consumidor. Inclusive estamos vivendo uma síndrome que é a síndrome do empoderamento individual, onde as instituições humanas, sejam elas de civis, religiosas, sociais, elas perderam espaço ou terreno no seu papel de influenciar, de dar diretrizes, de normatizar a sociedade. E em decorrência disso, tem havido desde a década de 70 um empoderamento social, onde grupos sociais minoritários têm que se reunidos e ganham poder de influência, poder de decisões em todas as esferas. O termo mais interessante para nós seria o empowerment. Foi o pastor Emanuel que me ensinou, viu? Não falo uma palavra em inglês. Mas essa palavra em inglês tem um sentido mais amplo, porque ela indica um empoderamento como uma delegação de autoridade,
Já para nós, em português, chegou a palavra empoderamento, significando organização social ou capacidade mobilizadora para se alcançar os seus direitos. E isso tem funcionado, porque Brasília tem sido impactada com isso. Amém por isso, né? Então esse empoderamento, ele tem o seu lado saudável e necessário no contexto social. Ele só não pode ultrapassar os limites da coerência e do bem-estar, porque aí nos tornaremos verdadeiras pessoas egocêntricas, voltadas para nós mesmos, e isso causa um desequilíbrio social. Todas as vezes que uma sociedade expande demais o conceito de liberdade, de direitos e de autonomia, correm risco de cair de uma maneira exacerbada no exclusivismo, nos sentimentos extremamente nocivos, porque somos sociedade, precisamos viver em comunidade e assim exercer o nosso poder. Esse inclusive um centro americano gosta de estudar tudo, de avaliar tudo, né? Ainda bem. Centro Nacional de Empoderamento nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: para uma pessoa sentir empoderada em qualquer aspecto da vida, ela precisa experimentar uma ou todas as coisas a seguir. Número 1, esperança para um futuro melhor. Quer dizer, se você for uma pessoa que realmente tem desenvolvido o empoderamento, a sua capacidade de viver uma vida saudável, e nós vamos transferir isso para a igreja daqui a pouco, você é uma pessoa que tem esperança para um futuro melhor. No campo da escolha, você tem direito de escolher sobre as coisas que lhe acontecem. Ou seja, você não é como a vida de gado, marcado, condicionado. Não, você desenvolve uma capacidade de escolha, tá? Em termos de comunidade, alguém empoderado sente-se parte de algo maior que você. Isso tudo são as descrições que eles fazem dentro do seu estudo. Ter uma voz e que alguém escute. Você se sente alguém sem voz? Alguém inexpressivo? Alguém inútil? Você precisa se empoderar. Você precisa ocupar o seu espaço, né? Experimentar um senso de progresso. Então são esses seis pontos que eles trabalham no sentido de mostrar que uma pessoa empoderada, ela alcança esse estado, esse estágio, né? O que isso tem a ver com a Igreja de Cristo Jesus? Tudo a ver, tudo a ver. A Igreja de Cristo Jesus nos dias atuais tem vivido, ou eu diria, vou voltar tudo, voltei, porque quando eu falo a igreja, você não recebe para você acha que é a igreja coletiva. Eu vou repetir. Os discípulos de Cristo Jesus nos dias atuais, portanto estou me referindo a você na sua individualidade, têm experimentado um tempo de ausência de poder por não compreender o empoderamento que lhe foi concedido pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse fato, ele também aconteceu no início da história da igreja, quando Jesus estava trabalhando com os seus discípulos durante 3 anos, ministrando, operando maravilhas, curando, restaurando, ressuscitando mortos. Tudo isso já era fatores suficientemente capazes de gerar na vida e na mente dos seus discípulos que eles estavam envolvidos em um projeto altamente real, poderoso, universal e eterno. Mas podemos perceber claramente na resposta que os discípulos deram ao Senhor Jesus após a sua morte, esse empoderamento não fora nitidamente compreendido nem vivenciado na sua prática. Separei para ler para os irmãos o texto de Lucas 24, de 36 em diante. Separei 2 textos para que eu e você entendamos que o empoderamento vindo da parte de Deus se fundamenta em duas vertentes, em 2 verdades, podemos dizer assim, que se tornam una. Registramos ela, podemos ressaltar ela em Lucas 24, de 36 em diante.
até o 49, podemos ressaltar ela também em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 5, apenas para entendermos quais foram as fontes de empoderamento às quais Jesus Cristo quis ministrar ou ministrou na vida dos seus discípulos, e isso os tornou empoderados ou dotados de um poder advindos do próprio Deus, e assim estabeleceram uma verdadeira revolução, não apenas no contexto religioso e espiritual, mas inclusive social, político, geográfico e demográfico. É fabuloso, amados. Oh, Igreja de Cristo Jesus, que hoje você seja empoderado pelo poder que emana da ressurreição de Cristo, do nosso Mestre, porque assim nós faremos toda a diferença. O texto tem um contexto. Mateus 24, de 36 em diante, tem um contexto o qual eu preciso introduzi-los. O contexto é 2 discípulos que vivenciaram com o Mestre Jesus toda a sua trajetória humana, mas tinham primeiro uma visão distorcida dele e da sua pessoa, assim como do seu ministério. E a percepção que eles tinham era uma percepção tão frágil, tão débil, tão insignificante, que logo após a morte e o sepultamento de Jesus, passaram-se 3 dias, e aqueles discípulos que estavam empolgados com Jesus quando a filha de Jairo ressuscitou, empolgados com Jesus quando Lázaro ressuscitou, empolgados com Jesus quando mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, vibrando com Jesus quando Pedro andou sobre as águas, esses mesmos discípulos, agora os 2 estavam voltando para Emaús. Voltar para Emaús significa que a frustração, o vazio e a decepção do coração e das mentes daqueles discípulos roubou-lhes o poder e a capacidade de compreender quem era o Messias. Esperávamos que ele restaurasse a Israel, o nosso povo, e já fazem 3 dias que ele foi sepultado. Nessa mesma trajetória, Jesus então coloca-se ao lado deles, e aí nós temos um Deus extremamente bondoso e generoso, que não olha a minha ou a tua dúvida, não leva em conta a minha ou a tua incerteza, mas quer ministrar no nosso coração, como ministrou no coração e na mente desses 2 homens, para empoderá-los, para levá-los a viver uma exuberância, uma visão muito mais ampla, tanto dele quanto do seu projeto de redenção. E ali está Jesus. Escuta, o que vocês estão conversando? E tudo isso é antes do versículo 36, ok? Estou colocando vocês na mesma página. Só tu, estrangeiro, aqui em Jerusalém, não sabes o que aconteceu nos últimos dias? E aí no santo humor divino, Jesus diz: o que aconteceu? Tu não sabes que Jesus Nazareno, poderoso em obras, foi julgado pelas nossas autoridades e entregue, morto e sepultado já fazem 3 dias, e nós que esperávamos que ele fosse o Redentor, que a nossa nação poderia ser liberta desse domínio romano, agora nós estamos frustrados, em outras palavras, e estamos voltando, sabe para onde? Para as nossas vidas medíocres, para as nossas vidas empobrecidas, para as nossas vidas sem perspectiva, para as nossas vidas sem esperança, sem metas, sem sonhos. E durante aquele período em que eles derramam toda a falta de poder e autoridade que estavam vivenciando, Jesus, num dado momento, ele diz: ó nécios de coração, tardos em compreender tudo que estava escrito nas Escrituras, a meu respeito. E aí, durante 11 quilômetros, diz o texto que eles iriam 11 quilômetros além de Jerusalém. Jesus dá uma verdadeira escola bíblica dominical. Por isso, você que não vem ao SEB, a escola bíblica dominical, saiba que ela nasceu no coração de Jesus. E se você não vem à escola bíblica dominical, você está deixando
de andar e ouvir o seu mestre, aquele que você diz que é discípulo. Durante 11 quilômetros, Jesus ministra ao coração daqueles homens, e eles dizem assim, mesmo não compreendendo, quando chega próximo da entrada da cidade, seu vilarejo, Jesus, generosamente, no seu santo senso de humor, ele faz de conta que está indo mais adiante. E aqueles homens persuadem, convence Jesus: Senhor, fica conosco. O sol já está declinando, a noite está chegando. E aí Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, visando empoderar já parte dos discípulos, porque ele se apresentou ressurreto durante 40 dias e falou a multidões de mais de 500 pessoas, além dos apóstolos. Jesus, na sua generosidade, assim como ele trouxe cada um de vocês nesta manhã, e gentilmente, sem olhar a tua debilidade, ou a tua falta de poder, ou a tua decadência espiritual, ele entra para estar com aqueles dois homens. Sabe, tudo a respeito de Jesus fascina o meu coração, mas existe algo que fascina profundamente, é a sua simplicidade. Ele não foi reconhecido por uma grande teologia, ele não foi reconhecido pela sua aparência de ostentação, ele não foi reconhecido por aqueles dois homens por nenhum diálogo profundo na Torá, ele não foi reconhecido por algum ponto de vista que ele optou em abraçar ou uma ideologia que ele defendia. Ele foi reconhecido no partir do pão. Quando você lê esse texto e observa os detalhes, você fala: ah, Senhor Jesus, dá poder à tua igreja para que ela seja reconhecida pelo partir do pão, e não pela sua teologia, pela sua ideologia, mas pelo partir do pão. E ali então, quando eles reconheceram que era Jesus, ele, puf, desapareceu do meio deles, como que num passe de mágica. Mas não era mágica, era o poder de Deus no Cristo ressurreto, o qual já estava empoderando aqueles homens, dizendo: eu trarei uma nova perspectiva de vida para vocês, eu darei para vocês um novo horizonte, eu estabelecerei na vida e na mente de vocês um novo sistema de valores, eu expandirei a vossa cosmovisão, para que vocês compreendam que o reino de Deus extrapola a esfera das 4 dimensões que vocês conhecem, transpõe a eternidade, para que vocês compreendam que o projeto no qual eu estou inserindo vocês outorga, ratifica a vocês a vitória sobre todas as coisas e sobre o último inimigo, que é a morte. Mas não apenas sobre isso, mas o triunfo e a capacidade e a habilidade de viver, mesmo no tempo presente, sem o abatimento generalizado que assola o coração de todos aqueles que não estão em mim. A minha ressurreição vai expandir a visão de vocês e vai tornar vocês capazes de viver no tempo presente sobre o reflexo do futuro, no tempo presente com a mente no futuro, no tempo presente sem viver assolado pelas circunstâncias, porque elas oscilam. E aí o texto diz: enquanto, 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. Falavam sobre o quê? A conversa que eles haviam tido com Jesus no caminho. Eles voltaram para Jerusalém. Foram 11 quilômetros para uma escola dominical e voltaram 11 quilômetros meditando na escola dominical sobre aquilo que aprenderam com Jesus. E aí eles encontram os outros discípulos e começam a compartilhar, porque havia uma efervescência. Jesus já havia aparecido a Maria, Jesus já havia aparecido para os outros, havia toda uma incógnita, havia toda uma efervescência, independente dos sacerdotes terem tido a coragem de comprar, de subornar os soldados
para alegarem para o povo que o corpo de Jesus havia sido roubado. Em detrimento disso, havia uma efervescência e Jesus estava aparecendo esporadicamente aqui e ali. E Lucas diz que foram 40 dias. Nessa aparição, queridos, Jesus estava ministrando ao coração dos seus discípulos, os empoderando com base em algumas questões que nós vamos observar. Então eles se encontraram e aí falaram: olha, Jesus esteve conosco e nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. Que maravilha! Que maravilha, ele está vivo, ele está vivo. E agora eles começam a dizer: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Ele lhes disse: Jesus, por que vocês estão perturbados? E por que se levanta tantas dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-na e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto. Deus faz qualquer coisa para trabalhar no teu coração e tirar a tua dúvida e o teu medo e estabelecer a tua firmeza e empoderar você. Irmão vacilão, irmã vacilona, Jesus faz qualquer coisa para te tirar do vacilo dessa vida e te outorgar firmeza, convicção. E ele então lhes perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Ah, Jesus, como gostava de um peixinho frito, assado, uma tilápia lá daquele mar Mediterrâneo. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Ou seja, o que Jesus estava demonstrando com isso? Eu sou real. Igreja minha, discípulos meus naquele tempo, igreja minha, discípulos meus no nosso tempo, o teu Cristo é real. Não é uma ideologia, não é uma filosofia de vida, ele é real. Ele ressuscitou em carne, ele é real, assim como o reino de Deus é real. Hoje nós apalpamos pela fé, mas um dia tudo isso que é enigmático e está obscurecido a nossa mente, diz a palavra de Deus, vocês o conhecerão tal qual ele o é, porque o seu reino é real, sua morte foi real, seu sepultamento foi real. Os 3 dias que ele ficou como confirmação da sua morte na cultura judaica foram reais. E a sua ressurreição também é real, mensurável, palpável. Por isso eu e você vivemos e abraçamos um Cristo que é vivo, real e presente. E nesta manhã ele diz: creia, igreja minha, não me declarem como uma ideologia ou como uma filosofia de vida, mesmo que seja com boas intenções. Proclamem-me ao mundo como um Deus real, que criou um mundo real e que há de reconstruir e estabelecer o seu reino real e verdadeiro e único. E disse-lhes, versículo 44, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus cita a primeira fonte a qual ele queria, desejava e fez questão de ressaltar, que é a fonte do empoderamento da sua igreja, dos seus discípulos e do seu povo. Moisés, os salmos e os profetas que constituem as escrituras judaicas ou a Bíblia Sagrada. Jesus estava empoderando os seus discípulos não com base meramente nas suas aparições reais, mas estava apontando para eles que um discípulo empoderado volta-se para a escritura e trazem-na à sua memória.
Talvez seja essa uma das causas de a igreja do século 21 ser tão anêmica, uma fé tão inoperante, tão combalida, tão incapaz de evangelizar e de conquistar o mundo, porque não há poder e autoridade pela falta das escrituras na consciência e na mente minha e sua. Mesmo em pleno século 21, onde a velocidade da informação é mais intensa do que a nossa capacidade cerebral. Mas é exatamente devido a isso que eu e você achamos que podemos viver com tecos da Bíblia, devocionais de 2, 3 linhas que colocamos na internet. Não era essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é: vou empoderar vocês, vou dar a vocês a fonte do poder e autoridade. E a primeira delas é: lembrem-se da Escritura. Sociedade do esquecimento, como dizem os escritores atuais, falando sobre a memória humana. Eu e você fazemos parte da sociedade do esquecimento, mas somos convidados e convocados por Cristo Jesus como discípulos dele, a voltarmos o nosso olhar, a nossa atenção para as Escrituras, ou para a Bíblia Sagrada. Sem a Bíblia Sagrada não há empoderamento, não há poder e autoridade, não há vida exuberante. Por mais que você lute, que você frequente cultos, que você venha até mesmo à escola dominical ou aos cultos de manhã ou à noite, sem a Escritura marcar profundamente a tua alma, não haverá empoderamento. E as tuas emoções serão fragilizadas. O teu sustento vai depender do governo. O teu salário vai depender do teu patrão. A tua possibilidade de sucesso vai depender das conquistas materiais que você tiver. Mas com o empoderamento das Escrituras, você vai descobrir que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com o empoderamento das Escrituras, você vai descobrir que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Com o empoderamento das Escrituras e o acesso intenso às Escrituras Sagradas, você não terá medo de criar o teu filho, nem quando for bebê, nem quando for junior, nem quando for adolescente, nem quando for jovem e adulto. Sabe por quê? Porque os teus filhos são herança do Senhor, e eles foram gerados em amor para a glória do Deus Pai. Você não é dono dos teus filhos, nem mesmo dono da tua esposa, nem você dona do teu marido, nem dos teus filhos. Todos nós pertencemos ao Senhor. O empoderamento das Escrituras nos traz consciência clara, definitiva, segura e concreta, e estabelece em meio ao caos e à desordem, à turbulência, a tranquilidade. Mesmo em meio à violência, como vimos essa semana, um rapaz de 23 anos, recém-formado, acabou de pegar sua carteirinha da OAB e aí começar a exercer a sua profissão, e sua vida foi ceifada. E aquele pai chora angustiado, porque todos os seus projetos foram por água abaixo. Com o empoderamento das Escrituras, você vai descobrir que não tema aquele que pode tirar a vida e o corpo, mas não pode tocar na tua alma. Tema a Deus, o qual pode lançar a tua alma no inferno por causa da sua autoridade de julgar todas as coisas. Com o empoderamento das Escrituras, amados, eu e você vamos descobrir: lancem sobre eles, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é jargão evangélico, não é terminologia evangélica. O empoderamento que Cristo quis dar a estes, os reconduzindo às Escrituras, é exatamente o convite de Deus nesta manhã para ajudar a cada um de nós a termos uma nova postura diante da palavra de Deus, diante das Escrituras, a qual nos traz consciência, cosmovisão, uma visão ampla a respeito do mundo, da política, da arte, das ciências, da ecologia, do futuro, da vida, da morte. Tudo temos como fonte, porque Deus nos deu, diz o apóstolo Pedro, tudo que diz respeito à vida, à piedade, aos sonhos, às perspectivas. Como nós, igreja, discípulos de Cristo Jesus, eu e você, irmão amado, irmã querida, precisamos voltar às Escrituras, não naquele aspecto religioso, devocional,
cumprimento de regras e liturgia. Não, voltarmos às Escrituras e buscarmos nelas. Senhor Deus, aponta para mim o futuro, esclarece a minha mente, porque a minha alma martela diariamente com medo do futuro, E aí Deus vem na tua direção e diz: ah, meu povo, vocês são o único povo na face da terra que podem viver à frente do seu tempo. E sabe como eu lhes digo isso? Que você pode viver? Porque Daniel viveu à frente do seu tempo, Jeremias viveu à frente do seu tempo, Moisés viveu à frente do seu tempo, José viveu à frente do seu tempo, Abraão viveu à frente do seu tempo. Sabe por quê? Porque foram as únicas pessoas que no seu relacionamento íntimo com o Deus da palavra podiam descortinar os horizontes futuros, que era uma incógnita para a grande multidão, mas para eles era uma certeza absoluta. Porque enquanto o império da Babilônia estava na sua exuberância, Daniel já decretou: vão substituir-te 4 reinos. Enquanto o povo chorava e se lamentava, o povo judeu, Daniel, por causa das Escrituras, olhando para ela, lendo, meditando e considerando, ele já entendeu que, baseado em Jeremias o profeta, haveriam de ser 70 anos. Portanto, aguenta o lombo aí, porque serão 70 anos de escravidão aqui, mas chegará o momento em que tudo será restaurado. Igreja, discípulo, filho, filha de Deus de hoje, Deus hoje não te convida a voltar às Escrituras. Hoje Deus determina na tua vida: volte às Escrituras, para que tu saias da fragilidade da tua própria existência, para que você experimente um tempo novo na tua visão de mundo, para que você faça uma releitura, não apenas da América, Europa, Brasil, África ou Oceania, mas para que você faça uma escritura de todo o universo, pensando nas galáxias, pensando nos buracos negros, pensando nos portais que existem por toda a eternidade, os quais é uma obscuridade para toda a raça humana. Mas em mim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, são essas coisas que eu preparei para vocês, igreja, meus discípulos, meus filhos e filhas. Porque não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Sabemos que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabemos pela Escritura que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Sabemos que o nosso valor, a nossa dignidade e toda a nossa existência está nas mãos daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Então, 45, então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, porém fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder do alto. Num primeiro momento, Jesus traz à memória deles as Escrituras, Salmos, profetas, Moisés, e no segundo momento Jesus disse para ele: o empoderamento que vai abastecer e nutrir a vida de vocês está na Escritura Sagrada e está no poder que virá do alto e será ministrado e derramado sobre os corações de vocês. Que poder é esse, igreja? Que poder é esse, igreja? O Espírito Santo da glória. Oh, bendito Espírito Santo, Tu és o nosso consolador. E não é apenas aquele que nos consola nas lutas, console no sentido de apoio, console, aquele no qual nós podemos nos estribar. Tu és o nosso guia, ó Espírito Santo. Ele foi derramado no livro de Atos capítulo 2 em diante.
E ali toda a carne, agora todos os discípulos de Cristo Jesus foram empoderados, receberam o poder, o revestimento que vinha do alto, não apenas para exercer dons, não apenas para exercer ministérios, mas para eles serem equipados e capacitados para viverem o seu dia a dia. Maravilhoso o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que agora ativa a nossa memória e traz à nossa memória aquilo que a palavra nos registra, porque Ele vos dará do que é meu. Ele vem do Pai, e convém que eu vá. Isso é João dizendo, Jesus dizendo para os seus discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, e vocês não terão o devido poder ou empoderamento do Pai. Então eu preciso que eu não posso estar em todos os lugares, porque eu estou humano, eu estou em carne. Então agora Ele vai, eu vou, e Ele então vem. Porque se eu não for, Ele não virá. E quando Ele vier, Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai habitar realmente no vosso corpo humano. Amém, igreja? O Espírito Santo de Deus habita em você. Não é uma força energética, não é uma força cósmica, é uma pessoa que veio da parte do Pai para habitar aqui na nossa alma, no teu coração. Significa o divino habitando no humano e capacitando o humano a viver a exuberância não apenas de um ministério de igreja, mas a exuberância da vida, a estabilidade das emoções. Porque quando você não sabe orar, o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis, e é Ele, e somente Ele, que outorga, que dá a cada um de vocês, meus discípulos, a visão correta da minha pessoa, porque Ele vos dará do que é meu. Ele falará não da parte dele exclusivamente, mas da parte do Pai, e Ele vai conduzir vocês à verdade, porque a mentira vai assolapar a humanidade, mas essa verdade vai ficar estabelecida na mente e no coração de vocês. Vocês nunca mais terão solidão, nem solidão cósmica, aquela que leva você a um isolamento total e absoluto, nem solidão temporária, porque a dignidade da tua existência não está na companhia daqueles que estão ao seu lado, mas está no direito que eu te outorguei de seres habitados por mim. Eu vou trabalhar na sua mente. Eu tenho poder para administrar as tuas emoções. Eu tenho poder para te capacitar intelectualmente. Eu tenho o poder, o Espírito Santo do Pai, de apontar para você as devidas diretrizes, aonde você pode fundamentar o teu casamento, marido, o teu casamento, esposa. Eu acho que as nossas esposas e os maridos das nossas igrejas, da nossa igreja, estão precisando desesperadamente serem empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quando um marido é empoderado pelo Espírito Santo de Deus, ele não pensa mais nele, ele pensa nela. Ela não pensa mais nela, ela pensa nele. Eles pensam junto nos filhos. Eles desfrutam a exuberância de uma boa companhia. Eles degustam uma boa pipoca com cumplicidade e não com discussões. Todo esse poder que tem nos faltado, amados, querida igreja, meus discípulos, diz Jesus, todo esse empoderamento, toda essa exuberância, eu coloco diante de vocês, porque a minha mesa é farta, é abundante, mas eu preciso que você assente-se à minha mesa. Eu preciso que você deguste a minha palavra, traga ela à tua memória. Eu preciso que você creia que eu sou o teu Deus, não nos jargões evangélicos, não nas declarações das canções, mas na essência da tua alma. Eu preciso que você creia naquilo que tu declaras crer de fato, porque eu sou o Espírito do Pai, e eu só voltarei ao Pai lá no cume da história, no fim da história. Mas até lá eu quero empoderá-los. Eu quero ministrar o poder de Deus na graça de vocês. Eu quero fazer de vocês não pessoas derrotadas, passivas e inoperantes,
mas pessoas que impõem as suas mãos aonde andam, onde convivem e oram ao Deus Todo-Poderoso. E aquele ambiente é tomado pela glória do Pai. O quebrantado é restaurado. O que está desejando o suicídio rejuvenesce a sua vida. O enfermo é curado. Esse é o poder que o Espírito do Pai ministrou, derramou sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os seus discípulos. Ah, pastor, mas isso é história real, de um Deus real, presente, que intervém e que está desesperadamente ansioso e desejoso de abençoar o teu povo. Portanto, meu irmão, minha irmã querida, é tempo de eu e você sermos empoderados pelo poder que emana do Pai. Portanto, volte às Escrituras, porque há poder nas Escrituras. A minha palavra é como a espada afiada que corta de todos os lados, apta e capaz de penetrar no mais íntimo do corpo humano e discernir os pensamentos e trazê-los à tona. A minha palavra é martelo que esmiuça o desgosto, esmiuça a desesperança, esmiuça tudo aquilo que tem impedido a minha igreja, o meu povo, de viver a exuberância da proposta do meu reino. Tudo isso Jesus fez durante esses 40 dias em que ele esteve na terra, convivendo com seus discípulos e os preparando, porque esses 12, mais os que conviviam com ele, seriam a igreja do futuro, a qual teria como legado firme, forte e absoluto o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que venceu não apenas a morte física, mas venceu toda a derrota, todo o fracasso, toda a humilhação, toda a vergonha, conforme cantamos, e estabelece uma proposta nova para todos aqueles que creem no meu nome, disse Jesus. E isso se dá no retorno à Escritura. Amem a palavra de Deus. Não estou fazendo um convite da parte de Deus, estou dando uma ordem para a sua igreja, igreja do Cordeiro. Amem a palavra de Deus. Degustem a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, sacie a sua fome na palavra de Deus, porque essa palavra é transformadora, é renovadora, e todos os embates e aquilo que tem abatido sobre a tua vida, com a palavra de Deus você irá triunfar. Igreja, ouçam a voz do Espírito Santo de Deus, o qual convida a cada um de nós a voltarmos ao poder e à glória que nos foi dado desde o início, para sermos uma igreja cada vez mais operante e transformadora, uma agência transformadora da sociedade. Chorem pelo Rio de Janeiro, chorem pelo Rio Grande do Norte, chorem pelo Rio Grande do Sul, pranteiem por São Paulo, chorem por Minas Gerais, chorem por Mato Grosso, chorem por todos os estados brasileiros, porque o choro daquele que entende pelo Espírito Santo de Deus que a justiça precisa ser estabelecida, justiça social, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vão ter a capacidade de Deus de alterar um contexto social, político, ideológico ou filosofal. Para nós encerrarmos, depois do empoderamento que Jesus ministrou aos seus discípulos, mostrando-lhes e ampliando a sua visão sobre a Escritura e a sua relação íntima com o Espírito Santo de Deus, aqueles discípulos que viviam enclausurados com a porta trancada, com medo, pavor e terror, aqueles discípulos que antes de serem empoderados por Jesus, estavam voltando às pescas, voltando para Emaús, voltando à sua vida medíocre, instável e à mesmice das suas existências, salta agora para uma igreja triunfante. Salta agora para um novo tempo. Salta agora para aquele que se levanta no meio de toda uma multidão e diz: aquele a quem vós matastes e negastes diante de Pôncio Pilatos,
Deus o ressuscitou dentre os mortos e estabeleceu um dia em que ele virá e julgará toda a humanidade. O covarde Pedro, antes de ser empoderado, o medroso Pedro, antes de ser empoderado, agora é o apóstolo Pedro, o homem ousado, que já não tinha mais temor, nem pela sua vida, nem pela sua segurança, nem pelo seu futuro, nem pelo seu presente, porque ele descobriu aonde emana o poder do Cristo ressurreto. Com base nisso, o mundo foi revolucionado. O Império Romano caiu. Todos os impérios que se levantaram caíram. A Igreja de Jesus Cristo inundou toda a terra, partindo daqueles 12 homens covardes que, ao serem empoderados legitimamente pelo Deus eterno, causaram uma verdadeira revolução. Para nós estarmos encerrando, eu faço uma pergunta: há poder e autoridade na sua vida? Ou você faz parte daquele grupo de discípulos que está lutando com a mediocridade da sua vida, lutando até mesmo com a legitimidade do seu trabalho, mas apenas e tão somente vivendo o tempo presente sem nenhuma perspectiva do reino do Cristo, da sua ressurreição e da sua vitória? Qual tem sido a sua postura? Tu tens declarado fé num Cristo Jesus, o qual tu duvidas do teu poder? Ou tu tens estendido as tuas mãos sobre aqueles que são necessitados e compartilhado o Cristo ressurreto? Nesta manhã, Deus convida a mim e a você para recebermos o empoderamento da parte dele, para sairmos pelo mundo afora e sermos chamados: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Tamanha era o poder e a autoridade que aqueles discípulos receberam de Jesus quando voltaram às Escrituras e se relacionaram, passaram a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Podia jogá-los na água, eles diziam: Jesus é Senhor. Podia jogá-los nas prisões e nas masmorras, e eles diziam: Jesus é Senhor. O Império Romano, com o seu César, poderia encostar a espada ao seu pescoço e dizer: nega, porque só há um Senhor, César é Senhor. E aquele povo dizia: Jesus é Senhor, porque eles estavam empoderados, eles estavam robustecidos pelo poder que emana do Cristo ressurreto, o qual nos dá uma percepção profunda, convicta, segura. Tu tens proclamado esse Cristo? Ou nas tuas universidades e nas faculdades onde você estuda, ou nos bancos, ou nos escritórios, ou nas fábricas onde vocês trabalham, vocês são agentes secretos do Cristo? Há poder e autoridade naquele que tem a coragem de levantar a bandeira e dizer: eu creio, eu vivo e eu morro pelo Cristo de Deus, que por mim se entregou, desceu à sepultura e ressuscitou. Se o racionalismo nas tuas universidades, jovens, desafiarem você a um debate, não vá. Apenas e tão somente proclame: custe o que custar, a minha mente, o meu corpo, a minha vida, o meu futuro pertence ao Cristo de Deus. E sejam ousados em dizer: haverá um dia em que todo olho verá, e haverá um grande julgamento sobre a face da terra, e ele determinará, porque está escrito: direi aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aos que estiverem à minha direita, lhes direi: vinde, benditos de meu Pai, porque ouvistes a minha palavra e crestes em mim, porque recebestes do meu poder e da minha glória. Vinde. Eu não podia falar muita coisa sobre o reino futuro, porque a tua mente não tinha capacidade de absorver. Mas agora eu não vou falar, eu vou te mostrar. Porque eu quero, Pai, que a mesma glória que tu me deste, tu os dê a eles, porque eles me amaram desde o início, e eles são meu, assim como eu sou teu. É eu em ti, Pai, e eles em nós,
E a mesma glória que eu tinha contigo antes do mundo ser criado, eu revelarei a todos eles. Poder e autoridade. Poder e autoridade é a proposta do Cristo ressurreto para mim e para você nesta manhã. Volte às Escrituras. Se relacione com o Espírito Santo de Deus de uma maneira clara, firme, constante. E o Deus de toda a glória, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, há de iluminar os vossos corações e as vossas mentes. E assim desfrutareis, não apenas do conhecimento intelectual, mas do conhecimento relacional entre eu, Deus e cada um de vocês. Amém, queridos? Você pode sonhar comigo isso? Você deseja ser empoderado pelo Deus eterno? Não se esqueça, não há segredo. Na simplicidade do nosso mestre, ele diz: não há segredo. Eu só digo a vocês: voltem à Escritura. Se relacionem comigo e eu farei de você uma nova criatura. Abençoarei a tua vida, fortalecerei as tuas emoções, trabalharei nos teus questionamentos e vou estabelecer um tempo novo na tua existência, porque eu sou Deus. E vocês são os meus filhos e filhas, os quais eu tanto amo e desejo tanto vê-los abençoados. Abençoados. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Jesus, a tua ressurreição, ela é muito mais ampla do que nós pensamos ou imaginamos. Ela não é resumida apenas a um voltar da morte para a vida. Ela não tem limites. Aliás, se não fosse a tua ressurreição, não haveria triunfo nos nossos corações e mentes. Nós voltaríamos à nossa vida vazia e inútil. Mas a tua ressurreição, a tua ressurreição descortinou os nossos horizontes, tirou-nos da mediocridade da nossa existência e nos apontou à eternidade. A tua ressurreição deu respostas a todos os questionamentos que havia dentro de nós. Agora, o Cristo ressurreto, descrito e testemunhado pelas Sagradas Escrituras, nós queremos te conhecer cada vez mais. Por isso eu te peço, nós te pedimos nesta manhã, se somos preguiçosos para a leitura, se somos inconstantes, relapso em relação à leitura, como muitos de nós somos, porque faz parte da nossa cultura brasileira, inclusive, eu quero te pedir, perdoa-nos, Pai. E ao mesmo tempo, ó Espírito Santo de Deus, desperta em nós, não uma leitura superficial na tua palavra, mas um mergulhar neste universo magnífico e exuberante que é a tua palavra. Ó Deus amado, desperta o teu povo para buscarem o Senhor através da tua palavra, conhecerem o Senhor através da tua palavra. Quero te pedir também, nesta manhã, que o teu Espírito Santo da glória, ó Espírito Santo maravilhoso, companheiro, amigo, fiel, bondoso, que fala conosco, que sussurra aos nossos ouvidos, ó Espírito Santo, fala ao coração dos teus filhos e filhas, do teu rebanho, do teu povo, Jesus, porque é dessa maneira nós seremos pessoas abençoadas e poderemos abençoar o mundo, causar uma revolução espiritual, social. Mas para que isso aconteça, Jesus, aonde o teu povo, empoderado por ti, colocarem os pés, ministra a tua bênção. Aonde eles abrirem a boca para testemunhar da autoridade do Senhor, aonde houver doenças, que o teu povo levante as suas mãos e interceda pelos enfermos, e assim
pregaremos o Teu Evangelho, viveremos a exuberância do Teu Evangelho e nos alegraremos com o Senhor até o dia de nos assentarmos à mesa do Cordeiro, e assim viveremos eternamente com o Senhor. Obrigado por esta manhã. É a minha oração, é a nossa oração, e a fazemos em nome daquele que tem o poder, a autoridade, Jesus, o Filho de Deus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Bom domingo a todos e até a noite, com a graça do nosso bom Deus.